Atenção! Começa agora uma teleaula de Química do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 31. Bons estudos! Se você olhar em volta, vai ver que todos os dias usamos materiais que são fabricados pela indústria química. Desde o tipo de alimento que comemos, passando pelos remédios que tomamos, os meios de transporte que utilizamos, os meios de comunicação tão diversificados do nosso tempo, a nossa maneira de se vestir, enfim, todo o nosso padrão de vida atual é inseparável da indústria química. Pois é a indústria química que produz as substâncias com que todas essas coisas são fabricadas. E a partir de hoje, nas teleaulas de Química, você vai ver o que é essa indústria e como ela influencia o nosso dia a dia. Na teleaula de hoje, você vai ver o que a indústria química produz, como ela transforma substâncias que existem na natureza em produtos úteis na vida moderna, a importância do ácido sulfúrico. Vai ver também por que as indústrias se agrupam no local e onde instalar uma indústria química. Não, eu não concordo com o senhor. Não, pense bem. Se você pensar bem, vai me dar razão. Eu não tenho que pensar. O progresso é irreversível. É para frente que parece se que você anda. não lê jornal. Olha aqui. Às vezes o negócio aqui na banca fica super quente. Saem as maiores discussões. Mas sobre o que será que esses dois estão brigando tanto? Preste atenção porque a nossa teleaula de hoje está só começando. Tudo certo, você que não pensa. É claro que eu penso longe, eu penso grande. Desculpa, mas o que vocês estão brigando tanto aí? Tudo bom com o senhor, Sanalto? Tudo bem, Clóvis. É que nós estamos aqui numa polêmica. Eu estava lendo no jornal que houve um acidente numa indústria química. Aí eu pensei, toda hora a gente lê esse tipo de notícia no jornal. Então eu disse, por mim eu acabava com tudo quanto é indústria química. Aí a Zezé ficou brava, achou que era um absurdo. É claro que é um absurdo. E indústria química só provoca poluição. Olha, desculpe, sem querer me intrometer, mas já me intrometendo, vocês dois têm um pouco de razão. É muito importante a gente se preocupar com o meio ambiente. Mas hoje em dia é praticamente impossível viver sem indústrias químicas. Impossível por quê? O que elas fazem de tão importante? Por exemplo, onde é que o senhor leu essa notícia? Aqui no jornal. Pois é, o jornal que o senhor lê, o remédio que o senhor toma, os plásticos que a gente usa. Não, pera lá. A indústria química não fabrica nada disso. Quem fabrica remédio é a fábrica de remédio. Quem fabrica papel é a fábrica de papel. Quem fabrica plástico é a fábrica de plástico. O que é que a indústria química faz? A indústria química transforma substâncias que se encontram na natureza, mas que não podem ser usadas diretamente em substâncias com as características que nós queremos. Essas substâncias, que servem para fabricar os materiais que nós usamos, são chamadas de intermediários. Você já sabe que existem 92 elementos químicos naturais e que pela combinação desses elementos se obtém todas as substâncias que nós conhecemos e que chegam a milhões. Para fabricar as substâncias que nos interessam, é preciso fazer várias reações químicas. Substâncias como ácido sulfúrico, hidróxido de sódio, ácido clorídrico e cloro são usadas para fazer essas reações. Esses compostos não aparecem no produto final que nós usamos, mas sem eles é impossível produzir as substâncias que nos interessam. E um dos compostos mais importantes da indústria química é este aqui, o ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico, líquido viscoso, incolor, corrosivo, denso, energético, desidratante e ácido muito forte, com aplicações extensas e variadas. O ácido sulfúrico é a substância mais fabricada no mundo. Só aqui no Brasil são fabricadas 5 milhões de toneladas por ano. Já pensou? 5 milhões de toneladas. Agora, isso é muito ou é pouco? O que você acha? É possível ter uma ideia da quantidade de ácido usado se pensarmos quanto ácido cada pessoa do Brasil consome por ano. Dividimos 6,7 milhões de toneladas, que são iguais a 6,7 bilhões de quilogramas, pela população do Brasil, que é de aproximadamente 186 milhões de habitantes. Dá mais de 36 quilos de ácido sulfúrico por pessoa por ano. Pois eu nunca usei nenhum grama de ácido sulfúrico. Usou sim, só que indiretamente. Do
jeito que você fala, até parece que eu uso ácido sulfúrico para temperar minha salada. Ainda bem que o senhor nunca usou, mas como o Zezé disse, o senhor usou ácido sulfúrico indiretamente. Como assim? Uma vez eu li numa revista que o ácido sulfúrico é usado para a fabricação de adubo. E como as folhas da sua salada devem ter sido adubadas... Ora essa! Nisso eu não tinha pensado. E não é só isso não, hein? É a indústria química que produz os defensivos agrícolas para não deixar as pragas destruírem as lavouras. E também tem os conservantes. Sem os conservantes, para fazer os alimentos durarem mais, não seria possível alimentar bem a população da terra. Você está quase me convencendo, mas desde quando você ficou tão sabida nessas coisas de indústria química? É que agora Zezé tem uma amiga que é química. É Helena. Ela trabalha numa indústria de tecidos. Ela me falou também que a indústria química ajuda a melhorar muitos materiais e substâncias que já existem na natureza. Tá bom. Dá um exemplo. Os remédios. Muitas doenças podem ser curadas com plantas que já eram conhecidas pelos índios, mas pode-se separar só a substância que atua como remédio. E para fazer essa separação, é necessário o conhecimento de química. Mas grande parte dos remédios que nós utilizamos hoje em dia, incluindo os antibióticos, são produzidos pela indústria farmacêutica, que usa produtos fabricados pela indústria química. E além dos remédios, a indústria química permite produzir muitos materiais novos e melhores. Podemos pensar nos materiais de construção. Hoje, temos plásticos mais resistentes que o ferro e muito mais leves, além de todos os tipos de objetos de plástico que utilizamos no nosso dia a dia. Também é bom se lembrar das tintas que usamos para pintar as nossas casas e dos corantes que tingem as roupas que compramos. Quer dizer que apesar de eu não usar o ácido sulfúrico, eu acabo usando um produto que utiliza. Isso mesmo. Olha, eu vi isso nessa revista aqui. Toda matéria que nós usamos, seja o que for, estava em algum lugar no mundo. Na maioria das vezes, ela precisa ser transformada nas substâncias que queremos. Quando uma substância se modifica, os átomos mudam de lugar. Mas antes de fazer a transformação, é preciso separar os outros compostos que estão juntos. Como assim separar? É que essas coisas, essas substâncias, quando estão na natureza, elas estão muito misturadas. Então, é preciso separar para só depois transformá-las. Muitas dessas substâncias existem naturalmente, é só fazer a separação das impurezas. Existem vários métodos de separação de misturas de sólidos. Um desses métodos consiste em fazer a separação através da filtração. E também existe a separação por meio de ímã. Você já viu também em outras células de química que existem muitos métodos para purificar. A filtração, a destilação e métodos combinados, como a dissolução seguida da filtração ou a dissolução seguida da filtração e evaporação. É dessa maneira que a indústria química vai separando e purificando sólidos, que, como você viu, não aparecem no produto final, mas sem eles é impossível produzir as substâncias que interessam. Oi, Helena. Oi, Zezé. Separou minhas revistas? Separei, então aqui, mas vem cá. Olha, essa é a Helena de quem eu falei. Oi, Helena. Ué, quer dizer que eu tô falando no pedaço? Helena, nem te conto. Sabe o que é, Helena? A gente estava discutindo a respeito das indústrias químicas. E o seu Nelson estava impressionado com a quantidade de ácido sulfúrico que é fabricado. No total, o Brasil tem 1.006 indústrias químicas, 15 no norte, 114 no nordeste, 12 no centro-oeste, 706 no sudeste e 159 no sul. Então cada fábrica de ácido sulfúrico deve produzir um montão. As instalações de uma indústria química são muito caras. Não vale a pena montar fábricas para produzir pouquinho. E outra coisa também, dificilmente se monta uma fábrica sozinha num lugar. Geralmente tem várias fábricas instaladas muito perto. Sabe por quê? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. Eu já sei que as indústrias fabricam produtos que são usados por outras indústrias. Então deve ser para que as outras fábricas aproveitem os produtos que não interessam para a fábrica. Eu já vi que quando se faz uma reação química para fabricar uma substância, geralmente se formam outras substâncias que não interessam. Assim é bom que se tenha uma fábrica perto que use essa substância. É isso mesmo. O produto da segunda indústria pode ser matéria-prima para uma terceira e assim por diante. Já sei a resposta. As indústrias se agrupam por uma questão de economia.
Puxa, mesmo é uma baita economia. Se uma indústria estiver perto da outra, pode aproveitar o que a outra ia jogar fora. Não é só o problema da economia, tem também o problema ambiental. Evita-se o desperdício e o despejo de lixo no meio ambiente. Também eu ouvi dizer que não é em qualquer lugar que se pode construir uma indústria. É verdade, o local precisa ser muito bem pensado. Precisa ficar perto da matéria-prima, do consumidor, da fonte de energia, porque uma indústria química consome muita energia, tanto na forma de calor como na forma de eletricidade. Bom, pessoal, eu tenho um compromisso, preciso ir. Até mais. Tchau, Helena. Tchau. E aí, seu Nelson, está convencido da importância da indústria química? Eu tenho que admitir que sim. Você venceu. Também estou satisfeito por ver que as indústrias químicas podem ter um pouco de preocupação com o meio ambiente. Puxa vida, quanta coisa eu aprendi hoje. Bom, por falar nisso, vamos para a nossa revisão. E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu a importância que a indústria química tem no padrão de vida atual, influenciando o nosso modo de vida. Também viu que a indústria química usa substâncias que existem na natureza e as transforma em produtos úteis para a vida moderna. Aprendeu que um dos compostos mais utilizados pela indústria química é o ácido sulfúrico, usado, entre outras coisas, na feitura do adubo. E viu que as indústrias químicas precisam ser instaladas em locais apropriados, próximos da matéria-prima. E que as indústrias procuram ficar próximas umas das outras por uma questão de economia e de preservação do meio ambiente. Agora, você já sabe da importância da indústria química na vida moderna, mas tem um produto que só o seu cérebro pode fabricar. Esse produto se chama aprendizado e a matéria-prima necessária é o seu livro. Nele você vai poder aprofundar todas as questões que nós vimos aqui nessa teleaula. Bom estudo!